A paz do Senhor Jesus, amigos e ouvintes da Rádio Nova Chiquinara FM, a nossa devocional está em Mateus 10, capítulo 32 e 33. Diz assim: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Muito bem, é uma reflexão para todos nós. Dois caminhos apresentados através dos evangelhos e das sagradas escrituras: céu ou inferno, Deus ou diabo, a bênção ou a maldição. Qual você vai escolher? É óbvio que qualquer pessoa em sã consciência, ele vai escolher a salvação, ele vai escolher o céu, ele vai escolher a Deus. Só que não é bem simples assim. É uma escolha que vai determinar o destino da nossa eternidade. E aqui Jesus é bem claro, após ele falar que o Senhor tem cuidado de nós de forma tão especial, que da mesma forma que alguém, foi falado na devoção anterior, que da forma que alguém dá um preço tão simples por pardais, que só vai cair, que só vai morrer, que só vai ser pego, se o Senhor permitir que isso aconteça. E aí ele ainda vem falando ainda sobre nós uma coisa importante. Nós somos muito mais importantes que os pardais. Em outra passagem, Jesus fala que quando a gente for ministrar o evangelho em algum lugar, em alguma cidade, não devemos levar nada, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque assim como o Senhor cuida dos lírios e cuida dos pássaros, o Senhor tem cuidado de nós. Então, o Senhor Jesus, ele não deixou ninguém, não, no mundo você vai ter aflição. Ou ele já disse, olha, no mundo você vai ser perseguido. Nessa mesma série diz, seremos levados aos governadores, aos tribunais, poderemos ser açoitados, presos, até mortos, de diversas formas de morte que você possa imaginar. Mas ele diz ainda que, mesmo assim, independente do que aconteça, os cuidados do Senhor para com a tua vida, não só a tua vida terrena, mas com a tua vida espiritual, com a tua vida eterna, elas estão guardadas pelo Senhor, através da fé que você tem nele, através da fé que você leva com ele. E quando fala dos pardais nessa série, está falando sobre a importância de que nós temos para Deus nessa missão de levar o evangelho. E ele diz assim, ó, de tantos cuidados que nós temos, que Deus tem, melhor dizendo, para com o ser humano, todo aquele, todo, não está falando aqui, não está distinguindo ninguém, seja pastor, presbítero, evangelista, apóstolo, bispo, diácono, obreiro, mulher, homem, criança, jovem, adolescente, todo aquele que me confessar, que for fiel a mim diante dos homens, que não me negar diante dos homens, que não se prostrar diante dos deuses, diante dos altares, diante dos manjares, que foi como em Daniel, que rejeitou a mesa do rei, preferiu jejuar para que o Senhor viesse o fortalecer. Todo aquele que me confessar diante dos homens, como fez o apóstolo Paulo, que poderia ter negado a Cristo, poderia ter retrocedido pela sua sabedoria e eloquência. Não. Ele prefere declarar com as suas palavras: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Para mim, viver é perda e morrer é lucro. Morrer por quê? Por causa do Evangelho. Todo aquele que me confessar, quando eu confesso, quando eu declaro para o mundo: olha, eu estou contra esse sistema, eu estou contra essas astúcias voluntárias ou involuntárias do inimigo contra o ser humano. Eu não aceito mais isso. Eu não vou mais cair nessa. Eu não aceito mais me moldar ao que o mundo deseja. Quando eu me confessar diante dos homens, diante do mundo, ele diz aqui: eu também vos confessarei, falarei de vocês muito bem.
diante do meu Pai que está no céu. Mas é o mesmo ponto, todo aquele, e aqui já não fala todo aquele, ele fala mais aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Aquele que negar como Ananias e Safira, que por causa de um pouco de dinheiro, diante do Espírito Santo, mente para os apóstolos acerca de um irrisório valor que os levaram à morte. Aquele que me negar como negou o próprio Judas, que foi chamado como apóstolo, como discípulo, e hoje é conhecido como o quê? Como Judas, como traidor. Não é contado mais como os apóstolos, mas foi chamado para uma linda missão com os 11 demais. Todo aquele que me negar o meu nome, como fez Saul. Saul que tinha todo o controle, domínio, força nas suas mãos, mas por desobediência, por se achar que era o tal, que era alguém, Saul perde a sua coroa. Então, aquele que me confessar, eu confessarei, disse Jesus. Mas também, aquele que me negar, aquele que retroceder, aquele que me deixar de ver pelos meus feitos, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Existem dois caminhos. Existe dois caminhos, apenas dois caminhos. Está nas tuas mãos escolher. Obedecer ou sacrificar. Falar e confessar Jesus diante dos homens ou negá-lo e também ser negado. Deus abençoe a todos vocês.